Alô para você que está ligado nesse nosso podcast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá no horário que você está querendo mergulhar no mundo das Copas do Mundo. A gente vai falar muito sobre a Copa do Catar, a primeira no Oriente Médio, todos os seus desafios, suas propostas, o que ela vai implicar com relação a legado, o que ela vai apresentar de cultura, o que ela vai apresentar de diferente. Olha só que bacana. A gente vai ter a realização da primeira Copa do Mundo no Catar, a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, que traz também grandes interrogações, grandes reflexões, por exemplo, sob o ponto de vista dos direitos humanos. Para debater esses assuntos, para a gente se aprofundar e mergulhar desde já no universo da Copa do Mundo, eu tenho a presença de dois convidados. Um deles, Murilo Borges, head de conteúdo da N Esportes, Sportec focada na transformação digital e transmissão de conteúdo, e também o Sérgio Soares, ex-jogador, treinador, que fez recentemente um grande trabalho na Portuguesa e que teve passagem pelo mundo árabe, sobre futebol e sobre Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Andrei, Murilo, a todos que estão acompanhando esse podcast. Satisfação imensa poder falar um pouquinho da Copa do Mundo no Oriente, lugar que eu vivi por 2 anos e meio, ali na Arábia Saudita, jogando no Al Hilal, e a gente conhece bem essa cultura. Vai ser uma Copa bem interessante no quesito saber lidar e conviver num país completamente diferente da cultura que a gente está acostumado. Legal demais. Murilo Borges, head da N Esportes, um especialista nesse mundo digital, nessa transformação. Bom dia, boa tarde, boa noite para ti. Fala, Andrei, fala, Sérgio, uma honra estar aqui com vocês. Tem muita coisa legal para debater. Essa Copa centralizada, né? Uma Copa no mesmo local, onde o fã de futebol vai poder assistir jogos como nunca pôde numa Copa do Mundo, né? É quase como uma Olimpíada, tem um parque basicamente ali, estádio de Doha com os estádios todos próximos. Você vai poder assistir mais do que um jogo no mesmo dia, algo que antes não acontecia. E tem algumas coisas também de tecnologia bem legais aí que eles estão fazendo para essa edição, e tem muita novidade legal para essa Copa. Sem dúvida é uma Copa única, e esse lado dos costumes, eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Legal demais, Murilo, Sérgio. Lembrando que eu sou Andrei Kampf, jornalista, advogado, mestre em Direito. Lembrando que essa é uma iniciativa do SESC, do De Placa, que tem a ideia, o pensamento, a reflexão proposta pelo nosso Adriano Dolfi. Então, muito obrigado pela companhia. Aumenta o som, que a gente vai conversar, a falar muito sobre Copa do Mundo e a primeira Copa no mundo árabe a partir de agora. Bingo! Sérgio, 2 anos e meio no Al Hilal, mas isso foi lá em 1992, 3, 5. Então a gente está falando, Sérgio, eu não quero te chamar de velho, eu sei que tu começou muito cedo nisso, né? Mas a gente está falando de 30 anos e está falando de Arábia Saudita. Essa Copa é no Catar. Eu tive o privilégio de estar na Copa do Mundo, de estar no Catar em algumas oportunidades para contar algumas histórias espetaculares do esporte. E o Catar lá em 2000, eu fui em 2009, fui em 2013. Já estava se preparando para a Copa do Mundo e já estava tentando entender um pouco daquelas pessoas que ele passou a receber, né? Um processo que as pessoas chamavam como ocidentalização do mundo árabe. Você teve a oportunidade também de viajar para lá depois. Como que você acha que vai ser a recepção por um país árabe, muçulmano, que tem a religião muito presente, num universo global, universal, como a Copa do Mundo, Sérgio? Andrei, eu tive no Catar também em 86 com a seleção brasileira, né? Eu tive lá disputando um torneio com a seleção sub-20, né? E foi a partir desse momento que eu tive ali o primeiro contato com o mundo árabe, né? Aí, posterior, eu fui para o Hilal, né, em 92, morei lá em Riad. O Catar é um pouco diferente da Arábia Saudita, pelo menos naquele momento. Hoje a Arábia já está mudando e está caminhando um pouco mais para o lado do Catar. O Catar é um país que não tem a obrigatoriedade da mulher usar a baia, a mulher pode usar apenas o véu, a mulher estrangeira, né? Tem a questão de limites de bebida alcoólica. O estrangeiro tem um limite de bebida alcoólica para poder adquirir durante o mês. E o Catar mesmo não tem direito a essa bebida alcoólica. A grande questão no mundo árabe, durante a Copa do Mundo, no Catar, vai ser essa questão também, né, de como eles vão lidar com a disponibilidade de bebida alcoólica, porque a gente sabe que vai ter muita gente de fora
dentro do país. Tem a questão das rezas, né, que no mundo árabe se reza 5 vezes por dia, e acredito que os horários que são os jogos já foi meio tudo direcionado para não ser durante a reza, porque antigamente, Andrei, quando tinha jogos durante a reza, por exemplo, na Arábia, parava o jogo para rezar, né? E eles já foram se adaptando, isso na minha época já foram se adaptando para ajustar os horários para ser fora da reza, horários de jogos, para que não tenha esse problema de parar o jogo para poder rezar. E quando eu estava no Hilal, a gente treinava no período da tarde, começava o treino às 15 horas, treinávamos ali até às 4h30, 5 horas era o horário da última reza, que os caras paravam para rezar, e depois da reza que eles iam tomar banho para poder ir embora, ou se tivesse complemento do treinamento pós a reza, a gente voltaria para campo. Então essas coisas na Copa do Mundo a gente vai ver muito durante a Copa, não durante os jogos, mas como a gente vai ter muitas imagens do Catar, a gente vai poder presenciar pessoas pegando o seu tapete, virando em direção ao sol para rezar, porque isso daí acontece, a primeira reza é de madrugada às 5 horas da manhã, né? E ao longo do dia vão tendo as rezas, fecha o comércio, e durante a reza para tudo, são coisas que a gente não está acostumado, né? E a gente vai ver muito isso no Catar. Legal demais, Sérgio, por essa ideia, por essa introdução, para a gente começar a ter uma dimensão de como esse evento vai se apresentar. Realmente é algo diferente de tudo aquilo que a gente já viu. A religião nos países árabes é algo muito presente. Os países de lá têm na sua própria constituição a obrigatoriedade da religião e do respeito às normas dessa religião. Então, isso, obviamente, vai trazer um entendimento que precisa ser de todos aqueles que vão para o país, entender a cultura local, obviamente, mas num evento internacional também uma flexibilização por parte do governo para se entender um mundo diferente que está indo para lá, para conhecer a cultura, mas que tem uma cultura também, uma tradição diferente. Inclusive, vamos abordar a questão de direitos humanos, inclusive saiu um relatório recentemente da Anistia Internacional, mais um apontando violações a direitos humanos no Catar, que é algo que traz uma irritação muito grande para a FIFA com relação à reputação, à credibilidade, à política interna da FIFA de direitos humanos, num outro episódio. Eu quero conversar agora com o Murilo, que trouxe já na introdução dele um aspecto muito importante, que é da área dele, que diz respeito à tecnologia. Murilo, eu estive no Catar fazendo matérias para a TV Globo em 2009, em 2013, e já fiquei impressionado, porque lá em 2009, Sérgio, Murilo, eles já estavam se preparando para ser o país da Copa de 2022, construindo estádios impressionantes, estádios subterrâneos, estádios cobertos, climatizados 100% e de uma tecnologia que eu nunca tinha visto. Eu quero perguntar para o Murilo exatamente sobre isso. A gente já viu os estádios, já imagina o que vai ser, mas essa Copa ainda vai nos surpreender com relação à tecnologia, Murilo? Acho que sim. E é curioso que é uma tecnologia sobre um espectro diferente, né? Uma vez que o Catar, você para pensar no Catar, tem uma população ali de, no máximo, 3 milhões de pessoas, mas dessas 3 milhões, cerca de 300 mil só nasceram lá. O país ganhou uma independência em 1971. Eles não têm uma identidade própria, né? Eles são uma mescla ali de uma influência muito forte de nações árabes, sem dúvida alguma, mas também ali daquela parte de Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão. Eles estão criando uma cultura própria ainda, e até por isso a gente vê mesmo nos esportes, né? Não só no futebol, mas em vários outros, eles naturalizando vários atletas, né, para compor ali as suas equipes. Em relação à tecnologia, eu acho que um ponto bem interessante que eles estão prometendo para essa edição é em relação aos ingressos. A FIFA criou um aplicativo só para ingressos e praticamente não vão ter ingressos físicos na Copa do Mundo. Essa era uma dúvida até essa semana. Divulgaram algumas fotos com ingressos físicos, mas parece que vão ser apenas ingressos que vão ser liberados mais próximo à Copa. Mas todo mundo que comprou nessas 3 fases de compra que já tivemos, 4 fases de compra
que já tivemos, ingresso torcedor comum, né? Ele tem um bloqueio muito grande para você conseguir vender esses seus ingressos, por exemplo. Então, é uma atividade contra o cambista muito forte, que eles estão. Os ingressos, obviamente, são nominais. Isso sempre foram. Na hora da loucura, ali, 80 mil pessoas entrando no estádio, entra o João com o ingresso da Maria e funciona de um jeito ok. O que eles fizeram para tentar bloquear isso agora? Os ingressos são todos pelo aplicativo e vocês conseguem entrar no estádio se tiver um celular, você tem esse aplicativo e os seus ingressos estejam ali. O ingresso você recebe, ele é um QR Code, mas você não consegue nem gravar a tela do celular, nem tirar print do celular para enviar para um amigo, para um torcedor. O cambista hoje, ele já não consegue enviar esse ingresso para alguém por print, a não ser que ele passe a senha do login dela para a pessoa entrar no estádio utilizando isso, o que não é seguro quando você está falando de cambista, né, que está comercializando ingresso. E um ponto mais importante, o ingresso de fato, ele só vai estar liberado no seu celular quando tiver menos de 3 horas para o começo do jogo e quando você estiver num raio de menos de 1 quilômetro do estádio. Em Copas do Mundo antigas, na Rússia, no Brasil, em que dos 80 mil ingressos, às vezes 15, 20 mil eram comercializados por cambistas, é muito difícil você imaginar no Catar 15, 20 mil pessoas tentando vender, comprar ingresso, fazendo transação ali financeira e de aplicativo, de enviar o ingresso para algum lugar, ou de ir comigo até a catraca e você entrar comigo num ambiente desse. Você entra hoje em sites de revenda, né, que são famosos no mundo todo, Viagogo, StubHub, os ingressos estão praticamente parados. A galera não está comprando, porque não tem a certeza de como vai conseguir receber esse ingresso. Quando você tinha ingresso físico, é muito fácil. Tá aqui, ó, tô Sérgio, tô Andrei, me dá aqui, em uma mão você me dá $100, na outra mão te dá um ingresso físico. E acho que esse é um ponto positivo aí para essa Copa do Catar. A revolução tecnológica e com dinheiro, né, usando a mais alta tecnologia para tentar evitar algo que sempre foi um problema, não só em Copa do Mundo, continua sendo um problema no dia a dia do futebol. Sérgio, nível técnico, Copa do Mundo 2022, o que você imagina que a gente vai encontrar daqui a pouquinho, nesse mês de novembro, lá no Catar? Andrei, eu acho que vai ser a melhor Copa do Mundo tecnicamente que a gente vai ver. Por que eu digo isso? A gente está num período diferente da temporada na questão europeia, né? A gente está no meio da temporada, os caras estão subindo a sua condição física. A gente vai para uma Copa do Mundo numa condição diferente. Jogadores estão subindo o seu nível físico, né? É uma Copa do Mundo onde tecnicamente todas as equipes vão estar numa condição física melhor e tecnicamente você pode produzir muito mais quando fisicamente você está numa outra condição. Vai ver muitas situações das seleções formando linha de 5 na fase defensiva, né? A gente vai ver jogadores com a questão individual e hoje a nossa seleção, por isso que eu digo que nós estamos indo para uma Copa do Mundo com muito mais chance de conquistar, na minha opinião, depois de que nós conquistamos o pentacampeonato, a gente está indo para uma Copa com a maior condição de conquistar o hexacampeonato, porque a gente tem a individualidade, a gente tem a fase ofensiva muito aguda e a gente vai estar numa condição física muito boa. Boa, Sérgio, a gente começa a se animar ainda mais aí na esperança de conquistar esse hexacampeonato. Murilo, você falou de tecnologia, questão dos ingressos, como o Catar está se preparando para evitar a fraude, ingresso na mão de cambista. E agora eu quero falar de transmissão, que é a sua área, a sua expertise, que as pessoas que vão estar em casa, que não vão ter o privilégio de estar no estádio do Catar, naquele ambiente com ar-condicionado, super tecnológico, mas vão poder estar com o smartphone na mão, com o seu tablet na frente de uma tela do computador, ou mesmo na boa e velha televisão. Eles vão ver de surpresa, eles vão ter de acesso, de facilidade, para poder acompanhar a Copa de 2022. Todo grande evento esportivo, ele marca alguma modalidade nova, algum jeito diferente de interagir, né? E eu acho que, de uma maneira geral, em termos de transmissão, não vão ter tantas diferenças do que nós já vemos aí, especialmente em La Liga, em Bundesliga, em Premier League, do ponto de vista de transmissão mesmo, mas acho que muito forte uma diferença de produção de conteúdo. Eu acho que vai ser a Copa do Mundo dos influenciadores. Não só no Brasil, como para o mundo todo, a forma como cada conteúdo vai ser distribuído
e que tipo de conteúdo vai ser produzido no local. Eu acho que aí vai estar a grande diferença. As marcas e principalmente os influenciadores já estão pensando em como criar conteúdo, os que têm os direitos de transmissão, naturalmente, e principalmente os que não têm. O que vai atrair, ainda mais numa primeira Copa no Oriente Médio, esses costumes, essas diferenças, o que vai chamar mais a atenção do público? A gente já teve um pouco disso em Tóquio, que foi uma Olimpíada do TikTok, basicamente, em que surgiram as dancinhas, surgiu toda uma nova forma de se comunicar e de se produzir conteúdo, e acho que no Catar vai ser o amadurecimento disso. Eu não duvido que a gente tenha mais influenciadores do que jornalistas brasileiros nessa Copa do Mundo. Pela questão financeira que passam os meios de comunicação que a gente conhece, as dificuldades, e também pelo mercado publicitário ter enxergado nos influenciadores um jeito mais fácil de colocar dinheiro, basicamente, ali. A empresa, muitas vezes, entre colocar milhões e milhões de reais numa detentora de direito de televisão para fazer uma cobertura que já está acostumada, ela prefere pegar 1% disso e levar um influenciador XYZ que vai ficar produzindo conteúdo para ela nas redes sociais o tempo inteiro, com a parte de conversão muito mais analítica, né? Hoje, se você bota um comercial de 30 segundos na televisão, você não sabe direito o impacto que isso teve nas pessoas. Se eu boto um comercial de 30 segundos numa rede social, eu sei exatamente quantos cliques deram, quantas vendas foram geradas dali, e cada vez mais o mercado publicitário está indo para esse lado. Vai ser a Copa de olho na TV e mão no celular, acompanhando, obviamente, quem está por lá, esses influenciadores. Vai ser uma Copa diferente de se assistir, tenho certeza disso, na forma como as pessoas vão receber esse conteúdo que está vindo diretamente do país da Copa. Sérgio, para a gente encerrar rapidinho, Brasil é favorito, mas a gente precisa cuidar também de quem está de olho também. Que seleção, Sérgio? Bom, eu vejo a França, Andrei. A França para mim, é candidata também, junto com o Brasil, a Argentina. Apesar da Bélgica não ser uma seleção de tradição em Copa do Mundo, mas eu acho que a Bélgica também, pelos jogadores que tem, aí comandado pelo De Bruyne, né, eu vejo a Bélgica aí também como uma candidata aí a esse título, junto com o Brasil. Eu queria só acrescentar, Andrei, apesar dos estádios serem climatizados, é uma época de inverno no mundo árabe, né, no Oriente, né? Todo mundo acha que lá é calor o ano inteiro. Pelo contrário, nessa época aqui a temperatura é mais amena, a temperatura vai estar ali em torno de 22 para baixo ainda. Quando eu estava na Arábia, em Riad, eu já passei por temperaturas ali de 15 graus. Ninguém acredita isso. Fala, pô, 15 graus na Arábia? Todo mundo acha que é 35. Não, realmente do ano inteiro, mas não. Nessa época aqui é uma época de temperaturas bem amenas. As 2 vezes que eu estive no Catar foram em agosto e julho, um calor absurdo. E tem uma lei estatal que determina que não se trabalha acima dos 50 graus. E como o Murilo trouxe, o povo Catar, ele não chega a 5% da população total. Tem muita gente que vai de fora e é o trabalho migrante que levantou os estádios por lá, estava construindo os estádios da Copa, e os termômetros públicos marcavam sempre 50 graus, nunca 51, né? Porque se marcasse 51, as pessoas não podiam mais trabalhar. Mas a sensação térmica de quem saía do carro era de 100 graus, pode ter certeza. Murilo, agora o Murilo torcedor, quem ganha a Copa do Mundo? Para quem é supersticioso forte, nas últimas 7 Copas do Mundo, o Brasil era favorito para ganhar 5 delas, não ganhou nenhuma das 5, e as 2 que ele não era, ele ganhou. E o Brasil não era favorito, segundo caso de aposta, até há 2 meses, era a França. Por conta desses problemas aí de Mbappé, o Brasil hoje é o favorito para vencer a Copa do Mundo. Não pode ser. Não pode ser o favorito, então. Eu acho que o Brasil está muito forte. Eu acho que é o melhor elenco do Brasil desde 2006 e acho que tem potencial sim para levar essa Copa. Concordo que França, Argentina ali são os 2 principais rivais. Eu coloco um outro. Tem muita gente falando as próprias casas de aposta de Inglaterra, de Espanha, mas o meu receio maior é com a Alemanha, que é a 6ª favorita e que o Brasil pode cruzar nas quartas de final, né? O Brasil nas oitavas muito provavelmente cruza com Uruguai ou Paraguai, e numa eventual quartas de final, Uruguai ou Portugal, né? Paraguai não, Uruguai ou Portugal, e nas quartas de final pegaria o primeiro do grupo de Espanha e Alemanha. Aí é jogo para ir, né? Como gostam de dizer.
hoje uma geração fantástica, não é refém de apenas um jogador, uma geração que abraçou o técnico Tite, que entendeu o modelo de jogo e joga de acordo com esse modelo de jogo estabelecido pelo técnico Tite, e a gente tem jogadores em grande fase. Então a gente tem todos os elementos para a gente chegar e chegar bem. E outro elemento que é fundamental, que o Sérgio entende melhor do que todos nós, é a confiança. Quando a gente acredita que a gente consegue, é o primeiro passo para a gente conseguir. É um grupo muito confiante, um grupo que sabe que é capaz, que pode conseguir o resultado que almeja nessa Copa do Mundo. Agradeço demais a presença de vocês. Esse é o nosso podcast sobre a primeira Copa do Mundo no mundo árabe, nosso primeiro episódio, que tem a realização do SESC, do Gol de Placa, e a idealização, o projeto do nosso Adriano Dolfo, tá certo? Muito obrigado pela companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite.